Paz, queridos. Peace of the Lord, my beloved. Vocês estão felizes com Are you Jesus? guys happy with the Lord? Como é bom adorar Jesus. How it's great to worship the Lord. Como é bom estar em união How it's great to be in union, com os irmãos. in unity with our brothers. Eu quero te convidar a ficar de pé. And so I wanted to invite you to stand. Antes de nós entrarmos nessa palavra, Before we enter into the sermon, nós vamos cantar o refrão de um louvor. let's just sing the chorus of a song. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Hallelujah. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Levante sua voz, diga: Tu és santo, oh, santo é o Senhor, e é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, e digno de louvor. Mais uma vez: Tu és santo, oh, santo, come on, e é o Senhor Deus, e Ele está aqui nessa manhã, o Todo-Poderoso. Aleluia. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amém. Santo, santo, holy, holy, you are holy. Receba, Jesus, Receive Jesus, a nossa adoração. our worship. Você pode se assentar. You may be seated. Eu não sei você, mas eu amo adorar Jesus. I don't know about you, but I love to praise Jesus. Nós nascemos para isso. We were born for Aleluia! this. Hallelujah. Oh, glória! Oh, glory. Queridos, My beloved, o tema dessa palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração the theme of this sermon, of this word that the Holy Spirit brought to my heart, diz assim: it says, Deus levanta os improváveis. God rises up the unlikely. Eita glória! Vou falar mais uma I'm going to vez. say it one more time. Deus levanta os improváveis. God lifts up the unlikely. Talvez você já se sentiu um improvável You maybe one time felt like an unlikely no decorrer da sua vida, at the walk of your life em alguma situação. in some situation. Mas abra a tua Bíblia aí, But open your Bibles em 1 Coríntios, in 1 Corinthians capítulo 1, versículo 27 e 28. chapter 1, verse 27 and 28. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. 1 Corinthians chapter 1, verse 27 and 28. Diz assim: And it says, Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are. Sabe que a palavra improvável no dicionário And you know what this word unlikely on the dictionary? significa algo que não tem a probabilidade de acontecer. It means something that does not have the probability of happening.
ou de ser realizado. or to be fulfilled. Mas nós acabamos de ler aqui But we just read here que Deus, that God, Ele escolheu He chose as coisas loucas, the foolish things, aquilo que parece que não é, the thing that seems to not be, para confundir as to sábias. confuse the wise. Deus sempre trabalhou de maneira diferente dos padrões humanos. God always worked in ways that are different from the norms. Quem está comigo aqui nessa manhã? Who's following along with me this morning? Então, o mundo ele valoriza o quê? And so the world, what does it value? A aparência, The appearance, a inteligência, the intelligence, quem é forte, who's strong, quem é comunicativo. who's good with communication. Ah, queridos, mas Deus ele é especialista Oh, but beloved, God is a specialist em pegar um improvável and to grab the unlikely e botar ele para falar com uma multidão. and put him to speak to a multitude of people, to a crowd. Antes de continuar nessa mensagem, Before I continue on with this message, eu quero contar um pequeno I testemunho. wanted to tell a quick testimony. Muitos aqui já sabem, A lot of you may already know, principalmente os jovens, especially the youth, que eu, na minha adolescência, that me when I was younger in my youth, eu era gago. I had a stutter. Dá para acreditar nisso? Can you believe that? E eu estava preparando essa palavra, And so I was preparing this word estava revisando ela, and I was revising it real e o quick. Espírito Santo de Deus And the Holy Spirit, me fez lembrar de algo, he reminded me of que é o something. que eu vou contar aqui agora. That is what I'm going to tell right now. Minha primeira entrevista de emprego. My first interview for a job. Queridos, vocês não sabem o que My aconteceu. beloved, you have no idea what happened. Foi eu e uns 4 amigos meus. It was me and another 4 of my friends. Tinha uma empresa lá em São Paulo que estava contratando um monte de gente. There was a big company in São Paulo that was hiring a lot of people. Eu não sabia nem direito o que era para fazer. And honestly, I didn't even know what Pre- was it even about. Um amigo meu fez o currículo lá A friend of mine made a resume, e fomos lá. and here we go. Só que eu falei que eu era o quê? And so what did I say I had? Gago. I was a stutterer. Lá vai eu para a entrevista. And so here I go to the interview. E aí os meus amigos tinham até uma experiência em algumas coisas lá. And my friends even had some experiences with a few things Só in that que company. nós estávamos numa sala com umas 30 pessoas. But we were sitting in a room with about 30 people. E aí eu lembro que o rapaz chegou para mim, pegou meu currículo And so I remember the young man, he came to me, he grabbed my resume, e falou assim: "Você sabe do que é essa vaga?" and he says, "Do you know what this opportunity is about?" Aí eu fiquei com a cara que assim, não sabia o que falava, né? Porque And I kind of made that face of, ele falou I assim: don't know what to say. é para trabalhar de vendedor. And I said, "Oh, it's to work as Ele falou, And he said, "This is a sales job. é para trabalhar de vendedor. It's a job that E, you're going to be e selling, pelo telefone ainda, and it's through the phone. telemarketing. So it's a telemarketer." Aí eu falei: ok. And so Aí ele I falou: said, você nunca okay. trabalhou com venda? And he asked, "You've never worked in sales before?" Aí eu falei: não. And I said, "No." Aí ele falou: então tá bom, eu vou te dar uma oportunidade. And so he said, "Okay, cool. I'll give you an opportunity." Queridos, na frente de todo mundo, My beloved, in front of everybody. ele deu uma caneta para mim He gave me a pen e falou assim: and he said, vende essa caneta para mim. "Sell me this pen." Pensa num gago nervoso na frente de todo mundo. So now imagine a stutterer who is nervous in front of everybody. Eu comecei. And so I began. Acho que eu nem vou imitar porque eu não quero voltar a ser gago, não. I'm not even going to imitate it because I don't want to go back to stuttering. Eu falei assim: você já começou a sala. But I started, do you want to, and then the whole room started laughing. Isso aí, tá bom. Comprar essa caneta. But buy this pen. Aí ele falou assim: And so he said, não. "No." Aí eu falei assim: And so I said, mas essa caneta é boa. "But this pen it's good. Aí ele falou assim: é boa. It's good." Aí ele tirou uma caneta do bolso dele e ele falou assim: que diferença tem da sua caneta para minha? And so he pulled the pen out of his pocket and he said, "What's the difference between your pen and mine?" Ele falou: a minha escreve acho que igual a essa. And I said, and he said, "I believe mine writes the same way that one does." E ele olhava para mim e falava assim: vai, me convence. And he says, "Go, convince me." Queridos, o gago nervoso My ainda. beloved, a stutterer who's nervous. Meu Deus, My God. a boca começava a tremer aqui assim, ó. The mouth, Já aconteceu isso com você quando você é nervoso? so the lips started to O tremble. Has olho. ever happened to anybody? Or like your eye starts to shake? Resultado: But the result was, meus amigos meus passaram, eu não passei. my friends all passed the test, I didn't. Eu saí de lá And so I left that place falando assim: eu sou o pior. saying, I'm the worst.
Eu não consigo nem falar. I can't even speak. Eu sou um improvável. I'm an unlikely. Eu não vou conseguir. I'm not going to be able to. E Deus já tinha liberado muitas palavras desde quando eu era pequeno. And God at that point had already casted out a lot of words De que Ele tinha uma obra na minha vida. to me since I was little, that He had an order for my life. E nessa época eu já cantava. And at that time I already sang. Porque o gago quando canta não gagueja. Because the stutterer, when he sings, he doesn't stutter. E se você não sabe o porquê, And if you don't know why, é porque quando a gente canta, it's because when we sing, a gente usa o lado oposto do cérebro que corresponde pela fala. we use the opposite side of our brain that O emissor é o mesmo. corresponds to Só speech. que quando você canta, The frequency is the same, but when you sing, muda o lado. it changes the side. Então o segredo para um gago And so é falar cantando. the Por isso que minha vida é só cantando. trick to a stutterer is just talk in song. Mas queridos, isso me veio muito no meu coração. My beloved, so this came to my heart. Passaram-se o quê? Cerca de mais de 25 And anos. so about 25 years went by. Onde eu estou? And where I am today, Com o microfone na mão, with a microphone in hand, falando com vocês. speaking to all of you, E não gaguejando. and not Eita stuttering. glória! Olha a prova de que Deus levanta o improvável. So look at the living proof that God lifts up the unlikely. Mas espera aí, vamos ver agora na palavra do Senhor. And so now hold on real quick. Let's go Eu and see contei- in the Word of God. Contei o testemunho do Tiago. I told the testimony of Tiago. Agora vamos ver alguns nomes aqui de grandes homens de Deus. Now let's see names of great men in God. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 9 até o 11. So open your Bibles to Exodus chapter 3, verse 9 to 11. Nós vamos falar primeiramente aqui sobre Moisés. We're going to speak first about Moses. Êxodo capítulo 3, versículo 9 ao 11. Exodus chapter 3, verse 9 Diz assim: through 11. And it says, E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? and so it says, and now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? A palavra do Senhor, queridos, diz aqui And the word of God, my beloved, is stating here que o Senhor, ele ouviu o clamor dos filhos de Israel. that the Lord heard the cries of the sons O of povo, Israelites. o povo estava ali como escravo, The people of Israel was there as slaves, clamando por um libertador. crying out for a deliverer. Aí Deus vai lá e chama quem? And so God, he calls who? Moisés. Moses. Só que o que Moisés fala? But now what does Moses say? Quem sou eu Who am I para que vá até o grande faraó that I should go to the great Pharaoh e tire os filhos de Israel da mão dos and egípcios? bring out the Israelites from the hands of the Egyptians? E aí Moisés continua falando lá em Êxodo capítulo 4, And now further along in Exodus chapter 4, Moses continues saying, versículo 10 e 12. in verse 10 and 12. Diz assim, ele falando, ó: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, sou pesado de boca e de língua. E o Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. And then Moses says to the Lord, Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent. I am slow of speech and tongue. And the Lord said to him, Who gave human beings their mouth? Now go, I will help you speak, and I will teach you what to say. Então nós vemos alguém aqui And so, my beloved, we see here a person que ele mesmo diz that himself, he said it himself, que não era uma pessoa eloquente. that he was not really an eloquent person. Com certeza uma pessoa tímida, He was 100% a person who was timid, insegura insecure, e provavelmente gaga. and probably a stutterer.
Porque ele fala, sou pesado de língua, de boca. Because he says, I'm slow of speech or heavy of tongue. Mas olha o que Deus fala para Moisés. But now look at what God says to Moses. Quem fez a boca do homem? Who gave human beings their mouth? Moisés estava dando desculpas para não realizar o que Deus tinha na vida dele e através dele para libertar o povo. Moses was giving excuses for what God had to do in his life for him to be able to then do for the people. Eu não sei se você está começando a se enxergar dentro dessa mensagem. I don't know if you can start to see yourself in this sermon. Mas quantas vezes nós colocamos desculpas But how many times we come up with excuses para não realizar aquilo que Deus te chamou para to fazer? not do what God told you to do or called you to do? Olha o silêncio. Look at the silence. Ah, mas quem sou eu? Oh, but who am I? Ah, mas eu não sou eloquente. Oh, but I'm not eloquent. Ah, mas eu tenho um problema na minha Oh, fala. but I have a problem in my speech. Queridos, o próprio Deus falou com Moisés. Beloved, God himself said to Moses, Quem fez a boca? who gave human beings their mouth? Deus deu uma ordem, vai, pois agora. God gave an order to Moses, now E eu go, serei com a tua boca. and I will help you speak. Eu serei contigo. I will be with you. Moisés ele até foi, And Moses, he even went, mas levou Arão para traduzir. but he brought Aaron to translate. Mas ele foi, But he went, cumpriu o propósito, and he fulfilled the purpose, libertou o povo. and he delivered the people. Amém? Amen? Então nós vamos falar mais alguns nomes aqui. Talvez você vai se enxergar aqui, mas você vai entender o que o Espírito Santo está falando. So we're going to cite a few more names here, and maybe you'll be able to see and you'll feel what the Holy Spirit wants to speak here today. Rapidamente, abra sua Bíblia agora. And quickly open your Bibles Em Juízes capítulo 6, do versículo 12 ao to 16. the book of Judges, chapter 6, verse 12 to 16. Juízes capítulo 6, versículo 12 ao 16. Judges 6, chapter 12 to 16. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Versículo 16. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. And so now it says, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, The Lord is with you, mighty warrior. Pardon me, my Lord, Gideon replied. But if the Lord is with us, why has all of this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, Did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hands of Midian. The Lord turned to him and said, Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? In verse 15, Pardon me, my Lord, Gideon replied. But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. The Lord answered, I will be with you, and I will strike down the Midianites, leaving none alive. Queridos, aqui mais uma vez, My beloved, here one more time, o povo de Israel the people of Israel estava sofrendo. were suffering. Primeiro nós vimos ali, Moisés foi o libertador, libertou o povo ali do Egito. First we saw Moses as a liberator, and he liberated the people from Israel.
E agora aqui nós estamos falando novamente do povo de Israel, He liberated the people of Israel from Egypt, and now we're speaking about the Israel again. que os Israelites again, midianitas vinham e destruíam tudo. that the Midianites, they would come in and destroy everything. O povo estava sofrendo, The people were suffering. passando por situações They were difíceis. going through tough situations. E lá vai novamente um outro improvável. And here goes another unlikely. A palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor apareceu para Gideão. The word of God says that an angel appeared to Gideon. E ele diz assim: o Senhor é contigo. And he says, the Lord is with you. E aí o que Gideão fala? And what does Gideon say? Mais uma vez, desculpas. One more time, it's excuses. E ele lhe disse: ai meu Senhor, com que eu livrarei a Israel? And he said, but with what will I free Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, My family, it's the weakest clan. e eu sou o menor da casa de meu pai. And I am the least in my father's family and my family. Eu não sei se você está entendendo, So I don't know if you're understanding, mas é na sua fraqueza but it's in your weakness que o poder de Deus vai se aperfeiçoar, that the power of God will perfect, para que o nome dele seja for glorificado, his name to be glorified, para que a glória não seja minha, não seja tua. so that the glory may not be mine or yours. Por isso que ele faz acontecer essas That's coisas. why he allows these things to happen. Um menino que não conseguiu um emprego de vendedor, não conseguiu vender uma caneta, A little boy who couldn't get a job as a salesperson, who couldn't sell a pen, gago, stutterer, hoje está pregando a palavra do Senhor. is now preaching the word of God. O improvável, The aleluia, improbable. aplauda Jesus, So porque a honra é Jesus, dele. because the honor is his. Não foi nenhum remédio que tirou a gagueira, It wasn't some form of medication, mas foi o poder de but it was Deus. the power of God that delivered me from stuttering. Mas tem uma coisa, But there is one thing: quando Deus te when chama, God calls you, você precisa se you posicionar. need to position yourself. Talvez você vai dar algumas desculpas, Maybe you're going to come up with a few excuses, como Moisés. as Moses did. Eu não sou eloquente, I'm not eloquent. sou pesado de língua, I'm heavy of tongue, como Gideão. as Gideon did. Minha família é mais pobre My family is the poorest. e eu sou o menor. I'm the smallest. Talvez você vai dar outras desculpas, Maybe you'll come up with other excuses. mas o Espírito Santo de But the Deus Spirit of God, está olhando para o teu He's posicionamento looking at the way that you're positioning yourself e para a tua entrega. and how you give yourself. Então nessa manhã And so this morning é o dia is the day que o Senhor marcou that the Lord has marked para levantar improváveis aqui, to lift up the unlikely and the improbable, para realizar a grande obra. to fulfill the great order. Sabe por And quê? you know why? A seara é grande. Because A seara. the harvest is great, Mas poucos são os trabalhadores. but little are the workers. Sabe por quê? And you know why? Porque muitos trabalhadores Because a lot of workers estão dando desculpas are giving excuses, e não estão indo fazer o que tem que ser and feito, they're not going out to do what needs to be done, se escondendo atrás de uma dificuldade, hiding behind difficulties, talvez atrás de algum defeito que você acha em você. or maybe behind a defect that you might find in yourself. Mas o poder de Deus, But the power of God, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. it perfects itself in your weakness. Quando eu estou fraco é aí que eu sou forte em Deus. When I am weak, that is when I'm strong in God. Aleluia! Hallelujah. Você está entendendo essa palavra? Are you understanding this Oh, message? glória! Oh, glory. Então não importa se você não sabe falar, And so it doesn't matter if you don't know how to speak, não importa da família que você veio, or from what family you came from, não importa se você é pobre, or if you're poor. importa quem te chamou. What matters is who E called quem you. te chamou foi o Senhor, And who called you was the Lord. não foi homem. It wasn't men. E Ele capacita. And he makes capable. Aleluia! Hallelujah. Oh glória! Oh, glory. Gideão se via pequeno, mas Deus via ele como valente. Gideon saw himself as less or smaller, but God saw him as mighty. Nem você está acreditando em você, And not even you're believing in yourself. mas há um Deus que acredita e aposta em você. But there's a God who believes in you, and he E bets fala on assim: you. este é o meu filho, And he says, this is my son, esta é a minha filha, this is my daughter que eu chamei, that I have called, e que sou eu que capacito and that I will make capable para essa grande obra, for this great order. e o nome dele será glorificado. And his name will be glorified. Hallelujah. Hallelujah. Vamos falar mais sobre mais um aqui. Let's talk about one more here.
Abra sua Bíblia em 1 Samuel, Open your Bible to 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 10 ao 13. chapter 16, verse 10 to 13. Diz assim: Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que ele apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Versículo 12: Então o mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel 16, 10, 13 says, Jesse had seven of his sons pass before Samuel. But Samuel said to him, The Lord has not chosen these. So he asked Jesse, Are these all the sons you have? There is still the youngest, Jesse answered. He is tending the sheep, He is tending the sheep. Samuel said, Send for him. We will not sit down until he arrives. Verse 12. So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, Rise and anoint him. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Então, queridos, aqui nós estamos falando do grande rei Davi. And so, my beloved, here we're talking about the great King David. Creio que todo mundo And I conhece believe everybody here knows. aquele que derrotou Golias, Knows of him, the one who defeated Goliath, o homem que foi chamado segundo o coração de the man who was Deus. called second to God's heart. Mas se nós pegarmos aqui But if we grab this text a história desse and jovem, we see his story, desprezado até pelo próprio pai, he was despaired even from his own father, even by his own father. o profeta chega na casa de Jessé, The prophet arrives to Jesse's home. ou seja, o próprio Deus estava ali naquela manifestação, Which in meaning that God himself was there in that manifestation. porque naquela época Deus falava com os profetas. Because in that time God spoke through the prophets. Então algo muito importante estava acontecendo na casa de Jessé. And so something very important was happening in Jesse's home. E Samuel estava ali para ungir o próximo rei de Israel. And so Samuel was there to anoint the next king of Israel. E qual que é o padrão humano? And what is the human norm? Lá vai Jessé Here goes Jesse. e coloca o quê? And what does he put in front? Os filhos mais fortes e bonitos. The strongest and better looking of appearance his sons. Davi estava lá esquecido, And David was there, forgotten, cuidando das ovelhas. taking care of the sheep. E os irmãos ali na presença do profeta. And his brothers there in the presence of the prophet. Mas deixa eu te falar uma coisa. But let me tell you something. Quando Deus tem algo para você, When God has something for you, o homem pode não estar te vendo. men might not be seeing you. As pessoas podem tentar te passar para trás. People might try to block you and put you back. Mas se Deus te escolheu, But if God chose you, Ele manda te chamar. he will call Olha o que o profeta fala. out to send you in. Ninguém vai sentar à mesa Now look at what the prophet says. No one will sit on the table enquanto ele não chegar. until he arrives. Ou seja, o pai não chamou ele, Meaning the father didn't call him, mas Deus o but chamou. God called him. Talvez você se sinta desprezado até dentro da tua casa. Maybe you might even feel despaired even in your own home.
Talvez já foram liberadas palavras contra a tua vida. Maybe words were cast on your life. Negative words were cast on your life. E que por certo tempo te paralisou. That for whatever the reason may have for a time stopped. Mas nessa manhã, But this morning, quem te chama é o Senhor. who calls you is the Lord. Não importa o que aconteceu no teu It passado. does not matter what happened in your past. Aqui o profeta manda e chama Davi. Here the prophet says, call David. E quando ele chega, And when he arrives, ah, oh queridos, my beloved, Davi é ungido na frente dos irmãos dele, do pai. David is anointed in front of the presence of his brother and Rei, father, rei de king Israel. of Israel. Enquanto o homem olha a aparência, While men are looking at appearance, Deus está olhando o seu coração. God is looking at your heart. De tudo que se deve guardar, guarde o teu Of coração. everything that you must keep your heart. Porque dele procede as saídas da vida. Because from it comes out life. Enquanto Davi estava cuidando das And ovelhas, while David was tending to the sheep, Davi estava adorando a Deus. David was worshiping the Lord. Enquanto ele estava ali esquecido, While he was there, forgotten, ele estava realizando o trabalho. he was fulfilling the order, the work. Sabe o que eu vejo com isso? You know what I see in this? Eu não posso estar parado. I cannot sit still. Quando Deus aparece para Gideão, When God appears to Gideon, ele estava malhando trigo. he was Malhando trigo. grinding up wheat. Ele não estava parado. He wasn't sit still. He couldn't sit still. Talvez você se sinta um improvável, So maybe you feel like you're an improbable. mas não fique parado. But do not sit still. Porque Deus está te chamando. Because God is calling you. Deus está te levantando. God is rising you up. Como He's diz esse lifting you up. título, Deus levanta os As the improváveis title says, God lifts up the improbable para que o nome dele seja glorificado. so that his name may be glorified. Aleluia! Hallelujah. Oh glória! Agora eu quero que você abra a tua Bíblia And now I want you to open your Bible em João capítulo 1, versículo 46. to John chapter 1 verse 46. João capítulo 1, versículo 46. John chapter 1 verse 46. Diz assim: And it says, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazareth, can anything come good? Can anything good come from there? O nosso Salvador Jesus Cristo Our Savior Jesus Christ nasceu em Belém, was born in Bethlehem, mas foi criado em Nazaré. but he grew up in Nazareth. E Nazaré era uma cidade In Nazareth, it was a city sem prestígio nenhum, with no prestige, sem importância. with no importance. E olha só, o povo judeu, And so now look, the Jewish people, eles esperavam they were waiting que o Messias viesse de um lugar grande, respeitado, for a Messiah to come from like a big and respectful place, talvez como Jerusalém, maybe like Jerusalem, e não de um simples lugar, and not from just a simple unknown village como Nazaré. like Nazareth. Então deixa eu te falar uma coisa. So let me tell you something. Isso nos mostra que não é o lugar que faz a pessoa, This shows us that it's not the place that makes a person, mas é a presença de Deus que transforma o lugar. but it's the presence of God that transforms the place. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Can something good come from Nazareth? O nosso Salvador foi criado lá. Our Lord and Savior was brought up there. Pode vir alguma coisa boa lá da cidade que você veio? Can something good come from the city you came from? Deus te levantou lá para realizar uma grande obra, God lifted you up to fulfill Deus te a great trouxe order. aqui God brought you here para realizar uma grande obra. to fulfill a great order. Aleluia! Hallelujah. Para que o nome dele seja glorificado. So that his name can be glorified. E aí voltando aqui no título, no texto principal que nós lemos, And now going back to the first text that we read. 1 Coríntios capítulo 1 do 27 ao 28. 1 Corinthians chapter 1 verse 27, 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo But God chose the foolish things of this world para confundir as to sábias. shame the wise. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo God chose the weak things of this world para confundir as to shame fortes. the strong. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo And God chose the lowly things of this world e as and desprezíveis the despised things e as que não são, and the things that are not, para aniquilar as que são. to nullify the things that are. Aleluia! Hallelujah. Era uma loucura. It was foolish.
Moisés It was crazy ia libertar o povo. for Moses to go and deliver the people. Não era suposto Gideão, Gideon wasn't supposed to. o menor da casa dele, He was the smallest of his da of his família family, mais pobre, of the poorest family, ser usado para libertar o povo dos midianitas. to be used to liberate the people from the hands of the Midianites. Naturalmente não era suposto também Davi estar ali para ser consagrado a rei. And naturally, David, he wasn't supposed to be there to be anointed to be king. Os judeus estavam esperando que Jesus viria de Jerusalém. And the Jewish people, they were waiting for from God to come from Jerusalem, from the Mas Messiah o que- to come from Jerusalem. O que diz nesse texto, queridos? But what this text says, my beloved, Isso pulsa tanto no meu it coração, pulsates in my heart, que Deus escolheu essas coisas que o mundo acha que é louca, that the fact that God chooses these things of the world that the world thinks is foolish, para confundir as to sábias. shame the wise. E Deus escolheu as coisas And fracas God chose the weak para confundir as to fortes. shame the strong. Aleluia. Hallelujah. Te convido a se colocar de pé. And so I invite you to stand. Oh, glória! Oh, glory. Deus tem uma obra a realizar. God has a great order to fulfill. E talvez você tenha dado And desculpas. maybe you have been giving excuses. Talvez você já conhecia todas essas histórias que nós lemos aqui. And maybe you might have known of all the stories we read here today Sobre Moisés, Gideão, Davi. about Moses, Gideon, David. Mas nessa manhã, But this morning, o Espírito Santo de the Deus Spirit of God, está dando um chacoalhão em mim e em você, He's shaking me and you para nos lembrar to remind us que quem nos chamou foi Ele, that who called us was Him, que quem nos escolheu foi Ele, that who chose us was Him, que quem nos capacita é Ele. that who makes us capable is Him. Mesmo em meio às dificuldades, Even going through difficult times, Deus, Ele te levanta. God will lift you up. Aleluia! Hallelujah. E eu quero fazer um convite nessa manhã. And so I wanted to invite you this morning. Talvez você entrou aqui Maybe you have walked in here today e você ainda não entregou sua vida a and you Jesus. maybe have never given your life to Christ. Esse Jesus a qual nós estamos falando, This Jesus in which we're talking about here today, que pega alguém que é desprezado that takes somebody who might be despised e faz essa pessoa realizar grandes and He feitos. makes that person fulfill great feats. Esse Jesus que nos libertou. This Jesus who freed us, who delivered us. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo Look 13. at what it says in Colossians 1 verse 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Nós estávamos caminhando para o We inferno, were walking towards hell. mas But Jesus Jesus, nos libertou do poder do império das He trevas delivered us from the power of the dominion of e darkness. nos transportou And He transported us para o reino do seu Filho. to the kingdom of His Son. Então, se você quer fazer parte dessa família, And so if you want to be a part of this family, Jesus não é religião, Jesus, He's not religion. Ele é o caminho, a verdade e a vida. He is the truth, the way, in life. E ninguém vai ao Pai se não for pelo And Filho. no one may go to the Father unless it's through Him. Se tem alguém aqui nessa manhã And so if there's somebody here this morning que quer entregar sua vida a who Jesus, wants to give their life to Christ, dê um sinal com a sua mão, give us a signal with your hand que nós estaremos orando por você. so that we will be praying for you. Tem alguém que entrou aqui nessa manhã? Tem uma Is there pessoa? somebody here who entered here this morning? Aleluia. There's a person, hallelujah. Tem mais alguém? Is there anybody else? Dê um sinal com a sua mão. Give us a signal with your hand. Eu quero fazer um segundo convite. I wanted to now give a second invitation. Talvez você já entregou sua vida a Jesus, You who maybe already have given your life to Christ, mas você tem vivido uma vida meio fraca na fé. but you might be living a weak life in faith. E nessa manhã você quer renovar a sua aliança com Ele. And this morning you wanted to renew your alliance with Him. Esse convite é para você. This invitation is for Tem you. alguém aqui? Is there anybody here? Se tiver, alguém levantou a mão. So there's somebody Aleluia! here who rose his hand. Aplauda Jesus.